2.120 Sword Golf Magic. Capítulo 586 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Shang raspou lentamente um longo pedaço de carne de seu braço esquerdo e olhou para ele com seu sentido espiritual. Ele moveu o pedaço de carne ensanguentada em sua mão direita. Parecia normal. Mas assim que seu sentido espiritual olhou para os componentes individuais desse pedaço de carne, ele parou de fazer sentido novamente. Xing rasgou a peça novamente e olhou para os dois componentes menores. Eles ainda faziam sentido. Ele os manteve juntos, e eles ainda faziam sentido. Eventualmente, Shang jogou fora uma das peças, já que só precisava de uma. Ele o rasgou e despejou um dos pedaços novamente. Ainda fazia sentido. Ele fez a mesma coisa novamente. E de novo. E de novo. Depois de várias vezes, o pedaço de carne tornou-se tão pequeno que Shang mal conseguia mais rasgá-lo. Mas ainda fazia sentido. Shang olhou para seu braço novamente, que já havia curado, mas uma parte de tamanho semelhante de seu braço como o pedaço de carne que ele carregava parecia completamente sem sentido no grande esquema das coisas. O pedacinho de carne fazia sentido em sua totalidade, mas se estivesse grudado em seu braço, não faria sentido. Foi tão estranho. E tão interessante. Espera, eu não estava pensando em alguma coisa. Tempo passou. Tempo passou. Tenho certeza que eu estava pensando em algo importante, certo? Tempo passou. Tempo passou. Abominações, certo? Este mundo pode um dia se tornar exatamente assim se eu me tornar mais poderoso. A mente de Shang começou a pensar em coisas novamente, o que Shang não conseguia entender. Então, Shang voltou-se para o braço dele novamente. Eu me pergunto quando meu braço vai parar de fazer sentido. Quão pequeno tem que ser para deixar de fazer sentido? A mão direita de Shang se moveu em direção ao braço esquerdo novamente. Ele colocou as unhas no antebraço esquerdo novamente. E ele recuou. Um grande pedaço de carne foi cortado e Shang jogou fora. Seu braço sangrava profusamente e ele sentia um pouco de dor. A sensação de dor era bastante interessante. Não havia nada para sua mente se prender neste vazio. Não houve nenhum tipo de estímulo. Mas esse sentimento de dor era tão brilhante. No vazio do nada, esse sentimento de dor era como uma estrela brilhante. Shang inspecionou a sensação de dor. Ele gostou? Não. Ele queria sentir isso? Não. Mas foi tão interessante. Ao mesmo tempo, o braço de Shang começou a se recuperar e o sentido do espírito de Shang ficou intrigado com o processo. Seu braço ainda fazia sentido, e mesmo quando crescia, continuava fazendo sentido. Mesmo quando encolheu, continuou fazendo sentido. Mas assim que Shang se concentrou nos componentes individuais de seu braço, tudo deixou de fazer sentido. Era como um monte de círculos que formavam um quadrado perfeito. Não havia conexão entre as duas coisas. O espaço, o tempo e a gravidade estavam tão distorcidos que tudo quebrou. Foi tão bizarro. Shang arrancou o dedo indicador esquerdo e lentamente o esmagou na mão direita. Observar seu dedo se transformar em pequenas partes de carne, osso, sangue e pele enquanto ainda fazia sentido era tão estranho. O sentido do espírito de Shang se concentrou em seu dedo em crescimento. Então, ele moveu o dedo indicador direito para o coto que estava crescendo e arranhou o meio. Os receptores de dor de Shang estavam gritando com ele, mas ela não prestou atenção a eles. Shang viu seu dedo crescer de diferentes direções agora. Foi tão interessante. Shang observou seu dedo crescer completamente com fascínio. Ao mesmo tempo, a dor também desapareceu. Silêncio. Nada. Eu não estava pensando em alguma coisa. Shang se concentrou em seu braço. O que eu estava pensando de novo? A mão direita de Shang moveu-se para o antebraço esquerdo. E ele arrancou a pele de seu antebraço em vários pedaços até que não restasse mais pele. Os receptores de dor de Shang gritavam para ele. Mas foi tão interessante. Não havia nada para a mente de Shang se prender nos arredores. No entanto, a dor era tão intensa.
Era a única coisa em que Shang conseguia se concentrar. O varredor havia dito que aquele era um bom lugar para repensar as próprias escolhas e fazer as pazes com o passado. Mas isso não parecia muito atraente para Shang. Era muito mais atraente e interessante ouvir a dor e observar seu braço crescer de diferentes formas e tamanhos. Shang observou a pele de seu braço crescer novamente. Ele observou recuperar seus nervos. Ele observou regenerar seus ossos. Observar seu braço ficar inteiro novamente depois de perder várias partes, repetidas vezes, foi tão hipnotizante e interessante. Eventualmente, Shang ficou entediado com o braço esquerdo e se concentrou nas pernas. Ele não tinha visto eles crescerem ainda. Por um período de tempo desconhecido, Shang apenas brincou com as pernas, arrancando diferentes partes e observando seu corpo regredi-las. Em algum momento, Shang ficou entediado com as pernas. Ele guardou suas vestes brancas e se concentrou em seu torso. Ele criou uma abertura e tirou todos os seus órgãos individuais. Foi tão interessante ver todas as coisas que geralmente estavam dentro de seu corpo por fora. Com o passar do tempo, Shang sentiu que a dor havia diminuído. Não era mais tão interessante. Talvez não fosse forte o suficiente. Então, as mãos de Shang foram para o rosto. Com certeza, as coisas ficaram interessantes novamente. Havia muito o que fazer e experimentar. Foi tão interessante. Espero que... Shang de repente parou de avançar e parou de fazer o que estava fazendo agora. Agora mesmo, seu sentido espiritual parou de avançar e ele sentiu uma abertura à sua frente. Ah, é o fim. A mente de Shang focou na saída do rasgo da realidade. Finalmente, ele pensou enquanto soltava um longo suspiro. Eu sinto como se estivesse perto de enlouquecer aqui. Honestamente, da próxima vez, devo fazer um desvio. Eu não sei o que diabos há de errado com a varredora que ela voluntariamente vem aqui. Ela pode realmente estar louca. Shang respirou fundo e convocou sua roupa novamente. Seu corpo já estava totalmente curado novamente. Eu não quero sentir nada assim de novo. E então, Shang deixou o reality tear. Sword Golf Magic. Capítulo 587. Shang se acalmou e saiu do reality tear. Shang apareceu do lado de fora e, por um momento, tudo dominou. Havia tanto ao seu redor. Ele não estava acostumado a ter tanto para olhar com seu sentido espiritual. Vamos continuar, disse o varredor. Para ela, nem mesmo um segundo se passou desde que Shang entrou no rasgo da realidade. Para ela, era como se alguém desse um passo em sua direção. Claro, ela sabia que Shang havia passado por anos de viagens isoladas agora, mas a aura de Shang parecia normal e estável. Ele não parecia diferente de antes. Shang apenas assentiu sem dizer nada. Ele só queria esquecer o que aconteceu no rasgo da realidade. A Sweeper usou seu disruptor remoto na barreira, e os dois deixaram a área perigosa. Depois de passar pela barreira, Shang e o Sweeper continuaram voando em direção ao oeste. A barreira que eles acabaram de passar foi o mais longe que Shang já havia ido antes. Deste ponto em diante, ele entraria em terras que nunca havia entrado antes. A viagem voltou ao ritmo anterior. O Sweeper continuou indo para a esquerda e para a direita para evitar todos os tipos de feiras, e Shang simplesmente o seguiu. Mesmo que Shang não tivesse estado aqui antes, a área não parecia diferente das outras, o que era de se esperar. Era o mesmo clima com as mesmas árvores e os mesmos animais. Os dois não se comunicaram durante a viagem. Aparentemente, o Sweeper não se importou que Shang tivesse visto sua aparência, mas isso também era de se esperar. Não havia realmente nada que ela pudesse fazer sobre isso, mesmo que ela se importasse. O que ela deveria fazer? Mate ele. Sua missão era protegê-lo, e se Shang morresse durante isso, ela teria que pagar muitas reparações ao Templo de Sangue. E daí se ele a viu? Realmente não fez diferença. Afinal, ela também conhecia o rosto dele. Os dois continuaram viajando por mais algumas horas e passaram por outra fronteira. Atravessar aquela fronteira foi muito mais fácil do que a anterior. Depois, passaram por outra fronteira. A essa altura,
Eles estavam viajando há meio-dia e Chang presumiu que estavam a mais de 50 mil quilômetros de distância da filial agora. 50 mil quilômetros em apenas meio-dia. Era uma distância insana para cobrir em apenas meio-dia, e era ainda mais insano se considerasse o fato de que eles viajavam para a esquerda e para a direita o tempo todo para evitar bestas em vez de em linha reta. Sozinho, Chang levou muito mais tempo para viajar tão longe naquela época. Naquela época, ele tinha que esperar grupos adequados para viajar e precisava até ganhar dinheiro para pagar suas viagens. Chang também sabia que, se estivesse viajando sozinho, já poderia ter morrido. Sair para alguém abaixo do reino do mago ancestral era extremamente perigoso, especialmente para alguém do Templo de Sangue. Nas 10 horas seguintes, nada digno de nota aconteceu. Eles apenas continuaram passando por uma fronteira após a outra enquanto evitavam as feiras. Vamos chegar à próxima área perigosa em breve, o Sweeper de repente transmitiu a Chang. O que devo observar? Chang perguntou. Praticamente nada. Isso é mais algo com o qual tenho que lidar, respondeu o varredor. Ao norte fica a base central de operações da Natural Selection Company. O presidente da empresa está morando lá e não podemos nos dar ao luxo de chegar perto dele. Além disso, há muito mais pessoas vigiando e patrulhando os arredores. Esta é a base dos Enforcers, e 80% deles vivem e treinam aqui. Embora eu esteja confiante em ser capaz de evitar quase todos os sentidos espirituais dos executores, não estou tão confiante em sua habilidade. Chang não protestou porque ela estava certa. Por causa disso, temos que fazer um grande desvio para o sul. O problema é que vamos entrar no território que é a razão pela qual a base central de operações da Natural Selection Company está aqui em primeiro lugar. O território da Bocarra Eterna, o varredor disse. Chang estava familiarizado com esse título, mas ele não interveio e simplesmente deixou o varredor continuar a falar. O Eternal Mal é provavelmente o mais poderoso Beast Lord no território da Natural Selection Company. Enquanto quase todos os Beast Lords reduzem seus tamanhos, o Eternal Mal faz o oposto e se torna o maior possível. O Eternal Mal é um verme enorme com uma afinidade com a terra e a escuridão. Não temos certeza de seu tamanho, pois a Natural Selection Company nunca divulgou suas dimensões, mas estimamos que apenas sua boca tenha 5 quilômetros de largura. Não temos ideia de quanto tempo dura todo o verme. Embora ignore os magos ancestrais e bestas ancestrais mais fracos, ele persegue agressivamente os mais poderosos. Por causa disso, é estritamente proibido para qualquer mago ancestral médio ou mais poderoso chegar perto do Eternal Mal. Se um deles chegar muito perto, o Eternal Mal destruirá enormes áreas de terra e consumirá essa pessoa. Isso por si só não é um grande problema. Se alguém morre, isso é problema deles. O problema é que o Eternal Mal muda de localização viajando em direção à sua presa, o que significa que magos ancestrais mais poderosos podem entrar em seu sentido espiritual. O Eternal Mal então perseguiria aquele mago ancestral, e mais magos ancestrais apareceriam dentro de seu sentido espiritual. Em suma, se o Eternal Mal se mover, todo mago poderoso em um raio de mais de 100 mil quilômetros pode morrer para ele. Isso também incluiria nossas filiais. Chang imaginou como seria. Um verme incrivelmente gigante apenas se movendo em uma direção, sua boca larga o suficiente para engolir facilmente a águia da tempestade. Claro, o varredor continuou, mesmo que o Eternal Mal ignorasse nossos ramos, ainda não queremos que isso prejudique a Natural Selection Company. Sem a Natural Selection Company, não teríamos nenhum negócio aqui. Temos que passar pelas defesas e viajar entre as defesas e o sentido espiritual da Bocarra Eterna. Essa é a única maneira de passar por este lugar. Não podemos chegar muito perto das defesas, ou eles podem nos ver, e não podemos chegar muito perto do Eternal Mal, ou ele vai me matar, deixando você sozinho neste local. Acho que não preciso dizer o que isso significaria para você. Sword Golf Magic. Capítulo 588. Chang e o Sweeper viajaram em direção ao sudeste por mais uma hora. Eventualmente, os dois diminuíram a velocidade e pararam.
Você fica aqui. Vou explorar um pouco, disse o varredor. Chang apenas assentiu. O Sweeper desapareceu e Chang simplesmente esperou. Chang não tinha ideia de quais defesas estavam na frente deles, mas provavelmente não eram fracos. Cerca de 10 minutos depois, o Sweeper voltou. Achei um bom lugar por onde podemos passar. A pessoa que guarda aquele local tem afinidade com a terra e não parece muito atenta, disse o varredor. Chang apenas assentiu novamente. Os dois voaram para o sul por alguns minutos e pararam novamente. Até agora, Chang poderia dizer que os arredores eram diferentes novamente, e eles eram diferentes de uma forma que o lembrava da Área 23. O humano da terra e da escuridão da Bocarra Eterna estava chegando a este lugar, já que liberar tanto do mana de alguém era visto como uma provocação entre as feras. Quase nenhuma besta ancestral ousava liberar seu mana assim. Por causa disso, esta parte do mundo era muito temperada, sem zonas específicas. Mas as coisas eram diferentes para os Beast Lords. Não havia nada que pudesse ameaçá-los, exceto os magos. Mas os magos também não se importavam com o mana que os Beast Lords estavam liberando. Na verdade, os magos queriam que os Beast Lords liberassem seu mana. Por causa disso, as áreas ao redor dos Beast Lords poderiam ser consideradas zonas, mas não havia Beast Lords suficientes para cobrir Ethereum nas zonas. No momento, os dois ainda estavam a cerca de 15.000 quilômetros de distância do Eternal Mal, mas Chang já podia sentir um pouco de escuridão e mana terrestre nos arredores. Com isso, as plantas também assumiram cores mais escuras, e o terreno ficou mais montanhoso. Xing. Naquele momento, algo apareceu nas mãos do Sweeper. Era uma capa preta idêntica que ela usava atualmente. Viste isso, disse o varredor enquanto jogava a capa nele. Chang o pegou e o inspecionou. Assim que ele fez contato físico com ele, ele pôde sentir sua mana e sentido do espírito entrarem na capa. Havia tantos círculos mágicos complexos dentro da capa que era quase impossível para Chang entendê-los. Estou apenas emprestando esta capa a você, disse o varredor. Essas capas só podem ser compradas e usadas por Sweepers, pois são um dos nossos recursos mais importantes para nos manter, Sweepers, escondidos do inimigo. Mas prefiro não arriscar minha vida desnecessariamente colocando minha vida apenas nas mãos de sua habilidade. Chang já estava infundindo a capa com sua mana enquanto ela falava. Para fazer pleno uso disso, você precisa conhecer o nível 2 do conceito puro de escuridão, cegueira. Você conhece isso? Ela perguntou. Não, Chang respondeu. O varredor hesitou por um momento e permaneceu quieto. Ela estava muito cética agora. O fantasma branco deveria ser um arquimago inicial muito poderoso e talentoso com uma afinidade do crepúsculo. No entanto, mesmo sendo tão poderoso, ele não conhecia o conceito de cegueira. Isso era difícil de acreditar. Por alguns segundos, a varredora discutiu consigo mesma se deveria questionar Chang ou não. Por um lado, ele não precisava contar a ela seus poderes, mas, por outro lado, eles poderiam realmente morrer se ele mantivesse seus poderes ocultos. Foi arriscado. Tudo bem, disse ela depois de um tempo. Apenas saiba que nós dois morreremos se você não conseguir ficar escondido. A capa também deve ajudá-lo a usar qualquer habilidade que esteja usando para se esconder dos sentidos espirituais de outras pessoas. Chang colocou a capa e usou o sudário. Ele não se sentia diferente. Está um pouco melhor, disse o varredor, mas não muito. O varredor só pôde suspirar. Eu só espero que isso funcione. Depois disso, os dois viajaram para o leste. Chang rapidamente encontrou um mago ancestral com seu sentido espiritual, mas ele propositadamente não olhou para eles. Seres poderosos podem sentir os sentidos espirituais dos seres mais fracos. Eles passaram facilmente pelo guarda enquanto contornavam vários círculos mágicos investigativos. Alguns minutos depois, os dois pararam novamente. Estamos a cerca de 100 quilômetros fora do alcance de seu sentido espiritual, disse o varredor. Chang inspecionou seus arredores. Havia muito menos plantas ao redor e o terreno se tornara mais rochoso.
Ele também podia sentir muitas Ashbeasts e até 5 bestas ancestrais. 5 bestas ancestrais. Shang raramente entrava no alcance de um, mas na verdade havia 5 dentro do alcance de seu sentido espiritual agora. Ainda mais, Shang sentiu alguns arquimagos. Os arquimagos estavam lutando contra arquiferas e coletando plantas e minérios valiosos. Isso não era nada surpreendente. Afinal, com o perigo veio a riqueza. O território do Eternal Mal pode ser extremamente perigoso, mas havia muitas bestas poderosas e tesouros poderosos aqui. Contanto que ninguém muito poderoso andasse por aí, não haveria problemas. Não sei exatamente a que distância estamos da Bocarra Eterna, disse o varredor. Podem ser 10.500 quilômetros. Pode ser 20.000 quilômetros. Ainda mais, não posso verificar porque descobrir significa morrer. Não preciso que você faça nada, mas se estiver disposto a tornar a viagem um pouco menos arriscada, tenho uma tarefa para você, disse o varredor. Que tarefa? Shang perguntou. Eu não posso verificar onde termina o sentido espiritual da Bocarra Eterna, mas você pode, ela disse. Não vai te atacar. Você quer que eu fique perto do sentido espiritual da Bocarra Eterna? Shang perguntou. De certa forma, sim, respondeu o varredor. Primeiro, quero que você viaje em direção ao Eternal Mal. Em algum momento, você deve ser capaz de sentir seu sentido espiritual, já que ele não tenta se manter escondido. Você também notará que não encontrará mais uma única besta ancestral lá. Há muitas bestas ancestrais por aqui, mas não haverá nenhuma dentro do sentido espiritual da Bocarra Eterna. Assim que você souber onde está, pode voltar e me contar. Eu só preciso saber a que distância estamos atualmente de seu sentido espiritual. Você está pronto para isso? Sword Golf Magic. Capítulo 589. Shang não hesitou por muito tempo. Tudo bem, disse ele. O varredor assentiu. As bestas ancestrais não ousam lutar muito. Todos eles podem sentir o poder da Bocarra Eterna à distância e temem atrair sua atenção lutando. As Ashbeasts não se importam muito, pois sabem que não atrairão a atenção do Eternal Mal. Você pode ter que lutar contra alguns Ashbeasts, mas você deve ser poderoso o suficiente para lidar com a maioria deles. Se algum deles provar ser muito poderoso, simplesmente volte ao meu sentido espiritual e eu lidarei com eles para você. Você deve ser capaz de sobreviver por um tempo com Mana Step e Mana Shield, disse o Sweeper. Shang apenas assentiu. Eu estarei esperando aqui, disse o varredor. Sem dizer mais nada, Shang voou para o leste. Graças ao seu enorme sentido espiritual, ele poderia evitar quase todas as poderosas Ashbeasts sem nenhum problema. Claro, ele entrou em muitos sentidos espirituais de bestas ancestrais, mas assim como o varredor disse, eles apenas permaneceram silenciosamente em seus lugares. Além disso, Shang ainda estava usando a capa que o Sweeper lhe dera, o que o ajudou ainda mais a ficar escondido. Shang continuou viajando por alguns minutos. Como ele não precisava evitar todas as feras, ele não precisava zigue-zaguear e poderia simplesmente ir para o leste em linha reta. A essa altura, o varredor não estava mais no sentido do espírito de Shang. O mundo ao redor de Shang tornou-se mais marrom à medida que cada vez menos plantas apareciam. As bestas ancestrais também se tornaram cada vez menos. Mas o número de Ashbeasts realmente disparou. Enquanto as bestas ancestrais precisavam ser cuidadosas, as Ashbeasts não, e Shang podia ver cada vez mais. Ainda não chegou, Shang pensou enquanto continuava. De repente, os instintos de Shang começaram a gritar com ele. Shang não conseguia ver nenhuma besta que o atacava, mas sentia como se estivesse sob ataque. Ele imediatamente percebeu que estava sendo atacado por uma daquelas feras que podiam se esconder dos sentidos espirituais. Enquanto Shang era essencialmente invisível para os sentidos do espírito, esses tipos de bestas eram extremamente bons em olhar através desse tipo de camuflagem. Além disso, costumavam usar os olhos para caçar. Shang não podia ver ou sentir nenhum tipo de ataque vindo em sua direção, mas confiava em seus instintos.
Shang imediatamente apontou a mão aberta para o chão, um pouco para a esquerda. Enquanto o varredor não estava mais dentro do sentido do espírito de Shang, isso não significava que Shang não estava dentro do sentido do espírito do varredor. O varredor era mais poderoso, tinha um sentido espiritual maior e podia até se esconder de Shang. Era possível que ela o estivesse observando neste momento, e Shang não queria mostrar seu verdadeiro poder ou estilo de luta. A mana nos arredores de Shang se moveu e disparou na direção para onde Shang estava apontando seu braço esquerdo. CRR. O mana imediatamente atingiu algo e foi bloqueado, permitindo que Shang percebesse o atacante simplesmente olhando para onde o mana não podia se mover. Era uma cobra enorme, com quase 200 metros de comprimento. 200 metros era obviamente enorme, mas para um Ashbeast, isso era pequeno. As bestas ancestrais geralmente tinham vários quilômetros de tamanho, e as Ashbeasts tinham principalmente entre 200 e 500 metros de comprimento. 200 metros era a extremidade inferior do espectro. Mas Shang já esperava isso. Esses tipos de caçadores de emboscada geralmente não eram os maiores. Enquanto a cobra avançava em direção a Shang com sua mandíbula amplamente aberta, Shang a inspecionou calmamente com seu sentido espiritual. Deve ser uma Ashbeast primitiva, ele pensou. Não é tão rápido, e não dá uma sensação muito forte de ameaça. Não deve ser um problema. A mana em torno da cobra se reuniu na frente da mão de Shang em um instante. O mana era tão rápido que parecia que o tempo e o espaço não importavam para ele. Então, Shang empurrou o braço para a frente. Bang! A cobra de repente bateu em algo e parou no ar. Foi como se de repente tivesse atingido uma barreira invisível. A cobra não foi ferida, mas seu ataque foi completamente interrompido. Shang usou sua World Connection para comprimir o mana nos arredores e criou um escudo. Enquanto o corpo de Shang era mais fraco do que o do Eli Ashbeast, sua conexão com o mundo era de um reino superior ao do Ashbeast. O Eli Ashbeast não poderia ser comparado ao Shang's World Connection. Depois que a cobra atingiu o escudo invisível, Shang puxou sua mão direita para trás e formou uma lâmina com ela. Então, ele cortou. A mana nos arredores se reuniu na mão de Shang e cortou para a frente como uma lâmina enorme, mas invisível. Rachadura. Bang! A lâmina invisível quebrou as escamas da cobra e a jogou no chão marrom. Até agora, quase não havia árvores ao redor, e o mundo parecia mais um deserto morto. Uma enorme nuvem de poeira explodiu do local onde a cobra pousou no chão. Parecia que a cobra havia morrido, mas Shang sabia que ainda estava viva. Afinal, esta era uma fera um nível acima dele. Embora sua conexão com o mundo fosse muito poderosa, ele não podia simplesmente matar uma fera acima de seu nível com um tapa. Shang formou uma ponta com os dedos indicador e médio. A mana do mundo se reuniu na frente dos dedos de Shang. Então, ele esfaqueou em direção ao local onde a cobra estava. Rachadura. Um feixe de mana concentrado invisível disparou para a frente, atingindo a cobra, que acabara de tentar voar para fora da cratera que acabara de criar com seu corpo. O feixe atingiu a cobra no topo de sua cabeça, quebrando suas escamas e rachando seu crânio. Bang! A cobra caiu no chão novamente. Shang reuniu mais mana e apunhalou para frente novamente. Rachadura. Desta vez, o crânio da cobra se partiu, destruindo grandes partes do cérebro da cobra. Embora gravemente ferida, a cobra ainda estava viva e tentava fugir desajeitadamente. Shang formou um punho e o mana se transformou em uma lâmina enorme e pesada. Então, ele balançou o punho para baixo. Boom! O buraco rachado no crânio da cobra se partiu completamente e todo o crânio desabou no cérebro da cobra. A cobra caiu no chão e seu corpo teve espasmos por alguns segundos antes de parar. Ele havia morrido. Sword Golf Magic. Capítulo 590. A luta foi muito curta e Shang não deu um único passo desde o início. Se outra pessoa estivesse aqui, ficaria chocada com a maneira de lutar de Shang. Os feitiços de Shang eram muito poderosos, sendo capazes de bloquear uma fera um nível acima dele com facilidade,
podendo até mesmo ferir gravemente uma fera tão poderosa sem precisar de muito tempo para se preparar. Além disso, os feitiços eram invisíveis. Por último, os feitiços nem mostraram qualquer tipo de afinidade. Ninguém seria capaz de dizer que tipo de elemento ou afinidade Shang havia usado para matar seu inimigo. Os feitiços eram invisíveis e não apresentavam nenhum tipo de afinidade. Embora houvesse uma possibilidade, Shang tinha uma afinidade espacial ou gravitacional. Era assim que esses tipos de ataques desses tipos de pessoas pareciam, certo? Claro, nenhuma única pessoa pensaria que Shang estava usando algo que não era Magic. Mas uma coisa estava clara. Ninguém seria capaz de dizer que tipo de afinidade Shang tinha, que tipo de feitiços ele havia acabado de lançar. E enquanto mantinha completamente seu verdadeiro poder escondido, Shang conseguiu matar uma fera um nível acima dele. A única coisa que ele fez foi imitar diferentes movimentos de seus diferentes estados e fazer o mana do mundo se mover dessa maneira. O primeiro bloco foi criado por Shang, imitando seu estado da espada colossal bloqueando um ataque. A barra a seguir foi criada por Shang imitando uma barra com seu sabre stat. A facada frontal foi criada por Shang imitando uma facada com seu long sword stat. E, finalmente, o ataque pesado foi criado por Shang imitando um ataque pesado e total com seu grande estado de espada. Shang havia usado a esgrima para matar a cobra, mas não havia usado uma espada. Ele simplesmente fez o mundo agir como se ele tivesse uma espada. Shang embolsou o cadáver e continuou voando em direção ao leste. Em algum momento, ele deve ser capaz de sentir o sentido espiritual da Bocarra Eterna. Eventualmente, não havia mais bestas ancestrais na frente de Shang, mas o número de Ashbeasts apenas aumentou. Shang concentrou-se totalmente em seus instintos enquanto continuava a viajar. A essa altura, não havia mais plantas visíveis no chão, mas também havia algo bastante interessante. Havia muitos arquimagos. Os arquimagos estavam vasculhando a terra em busca de qualquer tipo de minério ou tesouros escondidos. De certa forma, tudo isso lembrou Shang de Ostelan nas Tormeaglizone na Área 23. A essa altura, Shang não ousava mais voar ao ar livre. Não havia mais plantas enormes para cobri-lo e havia muitos arquimagos. Enquanto Shang era invisível para seus sentidos espirituais, ele ainda era visível para seus olhos. Como um fantasma, Shang pairava ligeiramente acima do solo enquanto continuava para o leste. E então, ele imediatamente parou de se mover. Agora mesmo, era como se Shang tivesse entrado em um mundo diferente. Como Shang não via o mundo com seus olhos, mas com seu sentido espiritual, ele via o mundo de maneira muito diferente dos humanos normais. Shang via o mundo como mana, essencialmente. As árvores eram uma mistura complexa de mana da terra e da água, e Shang também podia ver todas as peças individuais de mana deixando as árvores devido ao seu metabolismo. O chão era feito de diferentes formas de terra, água, metal e até mana de fogo. Todas essas combinações complexas tinham suas próprias formas e sentimentos. De certa forma, pode-se dizer que todas essas diferentes combinações que compunham diferentes formas de matéria eram de uma cor diferente para Shang, e ele também podia ver essas cores entrando lentamente no ambiente. Quase cada pedaço de matéria estava dando um pouco de sua mana para os arredores. De certa forma, pode-se imaginar isso como uma pedra em um rio que tinha um pouco de tinta. À medida que a água passava por ela, a cor também foi lentamente desbotada, seguindo o rio. Isso estava acontecendo com tudo ao redor de Shang, e era assim que ele percebia seu mundo. E agora, tudo isso mudou de repente. Todos esses pequenos fluxos de cor não estavam mais entrando nos arredores, mas avançando em direção ao sul-sudeste. Na visão de Shang, quase nenhum imã do céu estava chegando até ele, efetivamente fazendo o céu parecer quase sem vida e preto. Até mesmo o sentido do espírito de Shang sentiu uma atração para o sul-sudeste, e ele até sentiu como se pequenos pedaços de seu sentido do espírito fossem arrancados. Era como se houvesse um enorme buraco negro ao sul que puxava mana de todas as maneiras. No entanto, ao mesmo tempo,
Shang sentiu o chão emitir um forte fluxo de mana de terra marrom. Enquanto o solo emitia mana regularmente em todo o mundo, era várias vezes mais forte aqui. Era como se o solo estivesse essencialmente tentando inundar os arredores de marrom antes de também ser puxado para o sul. Shang tinha certeza de que havia alcançado o sentido espiritual da Bocarra Eterna. Por um tempo, Shang se concentrou em perceber o mundo ao seu redor. Ele deveria visitar o Lanterna do Céu e descobrir o que tornava um Lorde das Bestas um Lorde das Bestas, mas talvez ele também pudesse descobrir isso aqui. Shang se concentrou em seus arredores. Era como se o mundo estivesse sendo absorvido e puxado para o sul. No entanto, isso não era nada de novo. Isso foi simplesmente o efeito da conexão mundial. Shang também poderia fazer isso, mas em uma magnitude muito menor e mais fraca. Esqueça, pensou Shang. Eu preciso ver se eu quiser saber mais, e isso é muito arriscado agora. Shang marcou o local onde sentiu a mudança no mundo e viajou em uma direção completamente nova. Desta vez, Shang estava viajando em direção ao sudoeste. Ele estava viajando de perto ao longo da borda do Eternal Mall Spirit Sense por um tempo. Depois de alguns minutos, ele parou. Ele olhou para o mapa que havia criado dentro de sua mente e desenhou a borda do sentido espiritual da Bocarra Eterna nele. Era redondo e, com apenas isso, ele poderia calcular facilmente onde estava a verdadeira Boca Eterna e onde seu sentido espiritual poderia chegar. Isso não foi nada difícil para alguém com a mente de um alto mago inicial. Com isso, Shang completou sua pequena tarefa e viajou de volta para o Sweeper. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.